O Wallace fala demais e poder é cancelado. Se assoviou, teve uma atitude, falou. Infelizmente, o seu poder está cancelado. Então pronto, vamos Não embora. tem jeito. Vamos embora pra roça, né, Wallace? Meu sonho é que o Wallace saia, viu? Bem feito, Wallace! A gente vai resumir tudo o que aconteceu nessa madrugadinha fazenda aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Matt Bala, trago todas as atualizações em primeira mão. Então se inscreva no canal e deixe o seu super like para ajudar no engajamento e no crescimento do conteúdo. Conto com o seu apoio e a sua colaboração. Bora nessa então, ó. Nossa meta de likes são de 2.000 likes, então bora ajudar aí também. Com isso, gente, o poder foi cancelado e o Wallace tinha chance de escapar da roça, mas não escapou. O Wallace então vetou a Rayane da prova do fazendeiro e temos uma prova do fazendeiro entre a Ioná, a Tamires e o Wallace. Diga aí nos comentários quem você quer que vire um novo fazendeiro. A Galisteu anunciou a super dinâmica do paiol, gente, que vai começar domingo. Domingo o público vai ter que votar entre os 16 últimos participantes da fazenda em quem eles querem que continue o jogo. Os 4 menos votados vão para o paiol e lá eles ficam durante 24 horas em mais uma votação onde 2 pessoas serão eliminadas e graças a Deus as plantas vão dar tchau, tchau pra fazenda. Oh, glória. Obrigado, Papai Carelli. Papai Carelli tá trabalhando, viu? Bom, assim que terminou, gente, a votação, o Shaya se revoltou, gente, com o Fabiano. Isso porque, gente, durante o Resta 1, o Fabiano acabou salvando a Kate, o que não estava planejado. Era pro Fabiano, na verdade, salvar o pessoal ali do grupo do Shaya e salvar o pessoal do Valério, né? Que é o grupo da Rayane. E aí, gente, deixou o Shaya revoltadíssimo, tá? E o Matheus diz o seguinte, que é pro Shaya relaxar e o Wallace relaxar, que tem grandes chances do Wallace virar fazendeiro. A gente não sabe do que se trata a prova. Pode ser prova de sorte. E vai lembrar que a Tamires vai muitas vezes na academia. Ela tem força, aquela mulher, viu? Diga aí quem vocês querem que vire um novo fazendeiro ou a nova fazendeira. Assim que acabou a votação, a Carol e a Ioná começaram uma discussão, tá? A Carol falou o seguinte pra Ioná. A Carol falou o seguinte pra Ioná. Eu vim de outro país, Ioná. Aceita que você é recalcada. Se você desse exemplo, seria bonito. Você não dá exemplo, Ioná. E a Ioná respondeu. O seu jogo, Carol, é um jogo baixo. Você só sabe falar essas coisas. E a Carol respondeu. Eu te incomodo, né, querida? Te incomodo. E a Ioná respondeu. Você pra mim não é ninguém, Carol. Cuida que todo mundo tem uma vidinha lá fora. Todo mundo tem. Para com essas tuas coisas subterrâneas. E aí, gente, a Carol disse o seguinte. Eu sou mendiga, eu não tenho vida, eu tenho vida. Porque eu bato em criança, né? Você tá dizendo que sou isso? Se eu sou abusadora de criança, como você falou? É isso que você tá querendo colocar? Bom, a Ionai também disse que a Carol pediu pra jogar com a Rayane, e a Rayane negou. A Rayane falou o seguinte. Carol, não tava jogando com a gente, não. Ela tinha carinho por Will, na verdade. E Martina tinha carinho por ela. Eu falei, Ioná, se você lavar, fazer e ajudar, pode comer com a gente. E aí, gente, basicamente a Rayane disse que não é que ela joga junto com a Ioná, mas é que a convivência com a Ioná meio que agora tá de boa. O momento que a gente tem pra mostrar pra vocês aqui é o momento do surto da Carol com a Ioná. Vamos ver? Isso, tá? Você veio pra cá só pra isso, fazer esse papel anos que deveria dar exemplo. Se você desse um subterrânea. exemplo, seria Desde o bonito. primeiro Uma mulher que dia dá que exemplo, você não você lava, você não chegou cozinha, você não faz aqui, nada. Ana. você é desse jeito, você é um relaxada, joguinho você velho porca, baixo, você porca, entendeu? relaxada. Não sabe falar essas o seu jogo é baixo, o meu jogo é você, baixo. entendeu? Ele não é só mais baixo que o porque seu, né, querida? tá bom, Eu te dou, eu te para com incomodo, essa né? coisa Eu te de incomodo, cancelar. né? Eu não te tô incomodo, me né? lixando pra Eu te você. incomodo, né, Você pra mim querida? não é É nessa briga que eu falo, ó, tanto faz como tanto fez. Deixa o like, vamos continuar resumindo que a madrugada foi longa. Tem muita coisa pra falar. Bom, depois dessa confusão da Carol com a Ioná, gente, a Ioná foi para um lado e a Carol foi para o outro, tá? A Ioná disse que a Carol se acha muito e a Carol respondeu, eu me acho mesmo. Você não paga as minhas contas, Ioná. Nunca me ajuda em nada, nunca me apoiou. Eu não te devo nada. A senhora Ioná, não devo nada à senhora, não. E outra coisa, você não tem argumento. Como a minha amiga falou, você é desnecessária. E aí a Kate falou o seguinte, que a Ioná ficou humilhando para chamar a atenção durante o programa ao vivo. Bom, o Shaya disse que a partir de agora ele não joga mais com o Fabiano, tá? Que o Fabiano vacilou e traiu eles e acabou fazendo com que a Saori e a Duda fossem salvas do Resta 1, o que fez que Saori e Duda não caíssem na roça e sim o Wallace. Então o Shaya deixa claro que não vai nem falar mais com o Fabiano. Enquanto isso, o Fabiano está no sofá. Obrigado, Fabiano, pela participação. Bom, na dispensa,
tanto Kate quanto Saori e Duda, gente, fazem um coraçãozinho e agradecem o Fabiano por ter ajudado elas nesse Resta 1, porque, sim, ia sobrar uma das meninas no Resta 1, com certeza. Bom, Matheus levantou dúvidas sobre a palavra de Shai em relação ao Resta 1. Ele disse ainda que ficou um pouco na dúvida se o Shai realmente ia cumprir o combinado. No final das contas, o Wallace acabou sobrando no Resta 1, e aí o Matheus ficou confuso se o Shai ia realmente cumprir com o combinado ou não. Mas, gente, foi o Fabiano que traiu o grupo do Shai. O Wallace, então, agora está dizendo que ficou em dúvida se realmente se tiraria da roça, já que seu maior embate é Ioná. Não. Realmente, Wallace. Você não ia se salvar se tivesse o poder, né? É óbvio que você ia se salvar. Você estava se gabando, até deu piscadinha. Ai, Batoré, cala a tua boca, Batoré. Fica quietinho na sua, pelo amor de Deus. Fica quietinho na sua. Na dispensa, Dudu dá um apoio moral para Tamires e disse que agora é a vez da Tamires ganhar o fazendeiro e que é para ela buscar o chapéu de fazendeiro. O Dudu dando um apoio moral para Tamires. A Carol, gente, aproveitou depois que confrontou Ioná e foi confrontar agora o Matheus. Isso mesmo. A Carol, gente, durante o confronto disse basicamente que escutou o Matheus e o Shaya conversando no fumódromo e disse que ouviu o Shaya falando que ele cumpriu com o combinado, que o Brasil inteiro ouviu o combinado do Shaya e que a parte dele ele fez. Realmente, tá, gente? Isso aconteceu. A parte do Shaya de salvar as pessoas do Resta 1, ele cumpriu. Quem não cumpriu foi o Fabiano. Isso é uma coisa que a Carol talvez não saiba muito bem, mas o Fabiano também tinha que cumprir um combinado. E o Fabiano traiu o Shaya e eu tô amando, tá? No quarto, gente, a Carol e a Saori então voltam a confrontar agora o Shaya, dizendo que o Shaya e o Matheus tinham sim um combinado para se salvarem no Resta 1, e o Shaya não gostou do pessoal colocar ele contra a parede, e ele decidiu sair do quarto. Ele falou o seguinte: como combinei com o Matheus, se o Matheus votou em uma pessoa e eu votei em outra, eu não combinei nada com o Matheus. E a Saori viu o Shaya fugindo e falou: tá fugindo, Shaya? Tá fugindo? E o Shaya: fugindo não, Saori. Isso funciona com eles que têm 13 anos, comigo não funciona nem um pouquinho. E a Saori respondeu: você passou tudo o que conversei com ele hoje. Sair andando é fácil, né, Shaya? Volta aqui, seu falso. O Shaya é um falso, disse a Saori. Só pra bater o martelo, gente. Mesmo o Matheus não votando na Ioná, que é o combinado do grupo do Shaya, sim, tinham combinado para o Shaya sim salvar o Matheus, o Wallace e a Maria nesse Resta 1. Bom, junto com o seu grupo, gente, e com o Matheus, o Shaya afirmou que o Fabiano agiu de uma forma proposital para prejudicar a combinação do grupo do Shaya com o grupo do Dudu. Ele também disse que vai fazer de tudo para acabar com o grupo das meninas, ou seja, acabar e aniquilar com o grupo da Saori, da Duda, da Carol, do Mesquita e da Kate. Tá? Então o Shaya agora vai com tudo para aniquilar as meninas. E ele disse que vai acabar com esse jogo dessas criancinhas, disse o Shaya para os seus novos aliados aí, já que o Matheus parece que é novo aliado do Shaya agora. Bom, o Matheus então decretou que a eliminação de quinta-feira vai ser de Tamires. O Matheus disse que é certo que a Tamires vai ser eliminada. E inclusive disse que o Wallace vai voltar com o chapéu do fazendeiro. Eu tô torcendo muito pro Wallace não ganhar essa prova, viu? Que vai ser maravilhoso. O Wallace, inclusive, tem chance de ser eliminado, viu? Escreva aí quem você quer que ele seja eliminado entre os 4 que estão nessa roça. Fora Wallace? Comenta fora Wallace. Fora Rayane? Comenta fora Rayane. Fora Ioná? Comenta fora Ioná. Ou fora Tamires? Comenta então fora Tamires, quero saber a sua opinião. Bom, ali, gente, perto do fumódromo, o Wallace então disse que essa roça é muito importante pra ele, pois ele espera que talvez volte, já que o público tá vendo tantas coisas que fizeram contra ele. O Wallace diz basicamente que o que a Ioná fez contra ele é passível da Ioná ser eliminada desse jogo. Ele tem certeza que a Tamires e a Ioná vão ser eliminadas e que ele vai fazer de tudo para voltar com o chapéu de fazendeiro. A Rayane então indagou o Wallace sobre ter sido vetada da prova do fazendeiro e o Wallace respondeu basicamente que vetou a Rayane porque a Rayane já virou fazendeira várias vezes e que a Rayane é uma pessoa boa de prova. O Fabiano, que está no sofá ainda, gente, conversou com a Kate e disse que quando a Michelle for pra roça, a Michelle vai sair cancelada por tudo o que ela fez. O Fabiano deu a entender que é a questão da Michelle ter ficado com Shaya, sendo que ela tem uma pessoa aqui fora. Bom, isso daí vocês já estão careca de saber, né, Wallace? Bom, Ioná então e o Wallace acabaram se estranhando, tá? Os dois acabaram tendo uma treta, isso por causa da votação, quando
A Ioná e o Wallace voltam a falar sobre os momentos polêmicos, né? Quando o próprio Wallace disse que sofreu ali um tipo de assédio e tudo mais, e que a Ioná falou que não gostaria de falar sobre isso. Eles voltam a brigar exatamente por causa desse conflito durante a roça. A Ioná disse o seguinte pro Wallace: eu vou te dizer porque saí do grupo. Só soube que a Saori teve intimidade contigo naquela roça, e eu falei, dessa vez não sou conivente pra Saori pegar o meu nome. Tanto que eu me desvinculei dela, da Saori. A Saori tava simulando que tava passando mal um dia. Quando você tava falando com a Maria e você chegou, eu mandei ela tomar vergonha. E eu até falei pra Saori, não sou conivente com o que ele falou, mas ela não pode me usar contra ele. Eu saí do grupo da Saori porque ela estava me usando pra isso. E o Wallace então respondeu, mas vocês se juntaram um certo dia, né? Não importa se você sabia ou não sabia do que tinha acontecido do Wallace ter deitado junto com a Saori. E a Ioná respondeu, assim como a Carol botou você contra mim inúmeras vezes, aconteceu isso também. E o Wallace então respondeu, peraí, você acha mesmo que não tem motivo pra ser contra você? Acha que preciso que alguém faça alguma coisa pra eu ser contra vocês? Eu tenho motivo pra ser contra você, Ioná. E aí os dois começam a discutir e volta de novo o tema lá da Ioná colocar os peitos pra fora e o assédio e tudo mais. Eu até concordo com o Wallace, tá? A Ioná se passou muito mostrando os peitos pra fora, completamente perdida, tá? Bom, o Wallace então disse que a Ioná meio que tenta se colocar de vítima dessa situação dos peitos, como se o Wallace tivesse provocado a ponto dela fazer isso e tivesse deixado ela surtada. Pois é. Yonai responde o seguinte, todo mundo só tá pegando isso e não tem outra coisa pra falar, pegando exatamente esse momento pra falar. São 24 horas as pessoas falando sobre isso, se tiver problema tem que falar, a gente resolve o problema depois, isso já passou. E o Wallace reforça falando que isso pra ele foi assédio e por isso que ele vai continuar enfatizando sobre tudo isso. A treta entre a Ioná e o Wallace acaba meio que falando que o resultado dessa confusão toda vai ser decidido na roça entre a Ioná e o Wallace. Bom, a Maria e o Matheus estão inclusive elogiaram o Wallace após a treta dele com a Ioná. Dessa treta do Wallace com a Ioná não tô nem aí. Então pula. Bom, já na cozinha, gente, o Matheus começa a alfinetar a Duda. E a Duda responde o Matheus. O Matheus disse que ele joga com muita estratégia, que ele não é planta. Mas a Duda afirma que sim, que ele continua sendo planta no jogo. E o Matheus responde, lá fora, Duda, você vai ver a estratégia, Duda. Lá fora tu vê tudo o que eu já fiz nesse jogo aqui. E a Duda respondeu, vamos ver então, se você sair antes de mim, né? Você vai saber, vai ver bastante coisa. Ai, mó paz eu tô aqui nesse jogo, disse a Duda pro Matheus. A Saori chegou pra Duda e falou o seguinte, nossa, esse menino que obsessão que ele tem, né? Que obsessão tem esse menino, disse a Saori pra Duda ali. Bom, o Matheus então voltou, né? Porque depois da provocação ele foi pra dispensa, mas ele voltou e disse o seguinte, o Shaya deu a palavra que vai em uma por uma do grupo de vocês até sair todo mundo. Foi o que eu tinha pensado e desenhado e agora o Shaya quer fazer isso. Ou seja, Matheus e Shaya vão se alinhar, vai ter uma aliança nova aí, tá? Vai ser Matheus e Shaya contra Duda, Carol, Saori e Kate. E o Mesquita ali só de bagagem de mão, de escanteio. Na academia, o Mesquita conversou com a Duda e o Mesquita pediu desculpas pra Duda e prometeu que vai em busca do Lampião para o grupo. Isso porque, gente, o Mesquita não salvou a Duda, né? O Mesquita não salvou a Duda. Que loucura. E o Mesquita respondeu, nunca pensei nesse sentido de errar com você, Duda. Eu vou buscar esse Lampião, vou dar a minha raça lá pra te salvar. E a Duda respondeu, Mesquita, você só precisa se decidir se vai jogar de um lado ou do outro. Essa decisão não tem que ser só porque você tá jogando comigo. Tem que ser por algo que você acha que é certo ou acha que é errado. Então a Duda dá um chacoalhão aí no Mesquita para que ele acorde pro jogo. A Duda então fez promessa em relação à roça e disse o seguinte, o Brasil vai ter que aturar a gente. Essa chatice e melosidade minha com o Mesquita por mais uma semana. Se o Wallace não ganhar o fazendeiro, não vou beber na festa porque quero continuar aqui na fazenda. Então a Duda dá a entender que se beber pode inclusive até extrapolar um pouquinho, tá? Bom, o Toninho disse, sou o seguinte sobre a Carol. Daqui a pouco a gente vai despachar a Carol pra roça, disse o Toninho para os seus aliados, o Shaya e o Creu. A Michelle estava ali e também respondeu. A Carol já virou fogo pra gente. Eu vou falar pra ela, você, Carol, não virou pra Ioná e disse, seja mulher e me bote, então eu votei em você porque você pediu. E o Creu respondeu, exato, tô nem aí pra Carol não, tô nem aí pra Carol. E o Shaya respondeu, não quero levar voto, então tchau, Carol. E a Michelle, sai logo, Carol. E o Toninho, essa daí daqui a pouco a gente despacha ela na próxima roça.
Toninho então responde o seguinte: eu falei com o Brasil e amanhã eu vou falar com o Brasil de novo. Eu pedi pro Brasil estar respondendo a gente e o Brasil vai responder. E o Creu disse: o Brasil precisa responder a gente eliminando a Rayane. Então, olha só, o grupo do Chaya quer a Rayane eliminada como resposta do público. Vocês vão eliminar a Rayane, gente? E aí? Sim ou não? Aqui fora, gente, o Will comentou na internet sobre o Super Paiol, né, que vai acontecer nessa próxima semana. E ele diz o seguinte: Papai Carelli precisou criar um Super Paiol para ver se o Brasil vota certo dessa vez. Vamos tirar as plantas. Sim, Will, vamos tirar plantas, pelo amor de Deus. Tem muita gente que não merece estar aí. Kate não merece, Maria não merece, né? Temos o Creu também que pra mim não merece, Fabiano também não merece, o Valério não merece, a Michelle não merece. Vamos eliminar as plantas, pelo amor de Deus, gente, por favor. Me ajuda a te ajudar. Vamos nessa? Então é isso, gente. Esse foi o nosso resumo dessa madrugada. Espero que vocês tenham curtido. Vou descansar e dormir um pouco, gente. Já são mais pra quase amanhecer no dia. Tô cansado, preciso descansar às 16 horas. Estarei ao vivo no Link Podcast. Deixe o seu like se você curtiu. Até a próxima. Fui!